Fala moçada, beleza? Professor Victor Matheus, bora resolver mais algumas questões de direito penal militar com vocês, tranquilo? Sem perder mais tempo, bora para a questão de número 1, que fala o seguinte, ó. A teor do Código Penal Militar sempre agravará a pena decorrente da condenação militar pela prática de crime militar, quando não integrar ou elementar o tipo ou qualificar o crime, circunstância de ter sido o crime praticado em uma das circunstâncias abaixo, exceto. Então ele quer uma das situações em que não é considerada circunstância agravante. Se você for perceber aqui, moçada, ó, contra-irmão, auditório da Justiça Militar, mediante surpresa e estrangeiro, todas essas serão agravantes do Código Penal Militar. A única que não é aqui, a embriaguez. Professor, mas o senhor não tinha falado em algum momento que a embriaguez ela é considerada um agravante? Entenda. A embriaguez, se ela for fortuita ou por caso de força maior, ela não é agravante, viu? Ela não é. Ela só vai ser agravante, aliás, ela não vai ser agravante nesse caso, e na verdade ela exclui a culpabilidade. Essa embriaguez aqui tem até um sinônimo. Ela é chamada de embriaguez involuntária. Ela é chamada de embriaguez involuntária. Então, essa embriaguez por caso fortuito ou força maior é quando a pessoa se embriaga sem querer. Ela não queria se embriagar, mas ela acaba se embriagando por causa que alguém vai lá, coloca um comprimido na bebida, ou então engana essa pessoa. Então, é a chamada embriaguez involuntária. Lembra, a embriaguez involuntária, ela exclui a culpabilidade. Professor, a embriaguez involuntária sempre vai excluir a culpabilidade? Não, não é sempre. Quando é que a embriaguez involuntária, que é por caso fortuito ou força maior, quando a pessoa não quer, quando ela vai excluir a culpabilidade? É bem simples, ó. Quando ela for completa. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa ficar inteiramente incapaz. Traduzindo, a pessoa ficou 100% incapaz. Ficou completamente perturbado. Pelado é ótimo, né? Perturbado. Nesse caso, ela vai ser isenta. Acaba que come merda, rasga dinheiro, estuda para concurso. Esse pessoal que é meio doido. O que acontece, moçada? Também existe o semi-inimputável. O que é que seria o semi-inimputável? É aquela pessoa, eles geralmente utilizam esses termos aqui, ó. Não tem plena capacidade. Eu sempre falo, cara, para os alunos deixarem de ser sempre mecânicos na hora de resolver questões ou na hora de estudar. Quando se fala assim, a pessoa não tem plena capacidade, o que é que você está entendendo isso aqui? Ó? Plena capacidade é uma pessoa que é 100%. Ela realmente entende tudo, você, eu, pessoas que têm plena capacidade. Quando eu digo assim, ó, você não tem plena capacidade, você não é plenamente capaz. Isso quer dizer o quê? Você é um pouquinho capaz, mas não é 100%. Você é mais ou menos, sabe? Eu não estou dizendo que você é totalmente doido, mas você é mais ou menos. Nesse caso, não ter plena capacidade seria a pessoa que ela tem uma dificuldade de entendimento do que está acontecendo por conta da embriaguez. Então ela não é 100%, mas a capacidade dela é um pouco prejudicada por conta disso. Nesse caso, ela terá uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Tranquilo? Mais ou menos essa situação. Gabarito, item C. Tranquilo. Questão 3. Em decorrência de agravamento de enfermidade psíquica, Demóstenes e Atenas, major da PM, foi aposentado por incapacidade de trabalhar e de permanecer nos quadros ativos da instituição. Meses antes da aposentadoria, já severamente doente, Demóstenes foi preso em flagrante por ter cometido lesões corporais e desacato contra superior. Então ele avacalhou, né? Antes da aposentadoria por conta da doença, vai lá e comete algumas infrações. Tendo-lhes ofendido o decoro e deprimido a autoridade durante cerimônia militar pelo aniversário do seu batalhão. Então no aniversário do batalhão ele vai lá e comete isso. Demóstenes se encontrava em licença, o cara estava de licença, tendo surpreendido por conta da ingestão de medicamentos de uso controlado na crença que estivesse curado. Então ele tomou alguns medicamentos de uso controlado achando que ele estava curado.
desejoso a retornar ao trabalho o mais rápido possível. Durante a suspensão da medicação, o corpo médico administrativo que assistia considerou que ele enfrentava, ao tempo dos fatos, no momento que ele cometeu o crime, a diminuição da capacidade de compreender os atos ilícitos. Então, ele não estava completamente, mas ele teve uma diminuição da capacidade. Levando em conta que após a prisão, Demóstenes foi denunciado pela prática de 3 desacatos superior e 3 lesões corporais, todas em concurso material, é correto afirmar que. Então, o que a gente pode tirar de situação aqui? Ele, na hora que estavam ocorrendo os fatos, ou no momento dos fatos, ele teve uma diminuição da capacidade de entendimento. Bora ver a letra A. Em caso de comprovação dos fatos narrados, bem como comprovação das imprecisões médicas sobre o estado psíquico de Demóstenes ao tempo dos fatos, ele deverá ser condenado. Mas a pena poderá ser atenuada em razão da doença, sem prejuízo de reprimenda em substituição de tratamento curativo. Esse é o gabarito da questão. O que ele está dizendo? Ó, cara, se realmente os fatos estão comprovados, houve uma imprecisão médica, o cara suspendeu os medicamentos, ou tomou eles, enfim, no texto, e esse efeito da suspensão ou da tomada dos medicamentos deixou ele um pouco descontrolado, e presta atenção, não foi porque ele quis, foi porque houve uma imprecisão médica, um erro médico nisso, traduzindo, foi involuntário. Esse medicamento tornou ele meio perturbado, meio doido, meio descontrolado, cometeu o crime, desacato. Só que foi porque ele quis? Não. Foi porque ele teve esse problema em relação aos medicamentos. E ele fala na questão, ele deixa claro, presta atenção, ó, deixa claro que houve uma diminuição da capacidade. O cara não ficou completamente incapaz, houve uma diminuição. Como houve uma diminuição, o que é que vai acontecer com ele? A pena vai ser atenuada, a pena vai ser diminuída, tranquilo? Então, o gabarito da questão vai ser este item A que vocês vos apresentei, tranquilo? Questão de número 3. Olha o que é que fala a questão de número 7. Aliás, 7 é ótimo, né? 3 fala o seguinte, ó. Ernesto, tenente da PM, foi processado e julgado por ofender a integridade corporal de um casal de idosos quando, em atendimento à sala de operações do batalhão que estava lotado, se dirigiu ao local de conflito familiar. Narra a denúncia que o tenente Ernesto, por vontade livre, consciente e voluntária, direcionada à prática do injusto penal, provocou lesões de punho no casal quando a algemação, logo em seguida de ter endereçado voz de flagrante por tentativa de feminicídio contra a Nora. Em curso da instrução criminal, as lesões das vítimas foram descritas em auto de exame de corpo de delito como compatíveis com os fatos narrados da denúncia. 3 testemunhas que a tudo presenciaram foram ouvidas em juízo e declararam que o casal protestava contra a prisão aos gritos, anunciando que as algemas estavam demasiado apertadas e machucavam o réu, que retorcia, que iria apertar cada vez mais para que ficassem caladas, como de fato fez. As vítimas não foram localizadas e não foram produzidas outras provas. Em defesa, Ernesto sustentou que o ato de algemação decorreu da legal conduta de flagrante. E que utilizou as algemas como instruído a fazê-lo, estando os equipamentos em perfeitas condições de uso. Concluiu-se em alta defesa, aduzindo que eventuais lesões haveriam de ser tomadas como resultado do inconformismo dos conduzidos, que, segundo sustentou o interrogatório, seguiam se debatendo até a apresentação da ocorrência. Ao final do processo, o Ministério Público oficiou pela condenação dos termos da imputação. O advogado de defesa alegou as lesões eram culposas, parece muito não, né? Não incidiria a majoração decorrente da inobservância de regra técnica. Considerando o Conselho Permanente de Justiça concluiu que as lesões eram levíssimas, é correto afirmar que, rapaz, a questão todinha para esses filhos de uma égua dizer que a lesão era levíssima. Professor, o que diabo é lesão levíssima? Lesão levíssima, ela só tem previsão no Código Penal Militar, não tem canto mais nenhum, é só aqui. O que é que as lesões levíssimas falam? Se o juiz considerar as lesões levíssimas, o que é que ele pode fazer? Ele pode substituir a pena de prisão pela punição disciplinar. É isso que ele pode fazer. Ele não é obrigado, ele pode fazer. Uma coisa é ele ser obrigado por ele poder. Olha o que ele fala no item A.
comprovadas a autoria, a extensão da lesão determina que foram praticadas na modalidade tentada. Não, aparentemente não, né? Até porque elas ocorreram. Comprovadas a materialidade, a extensão das lesões no caso concreto determina que não há relação de causalidade. Né? Porque o cara foi lá e apertou as algemas. C. Comprovada a materialidade, as extensões das lesões no caso concreto poderá ensejar a não aplicação da pena criminal, correto? Como disse para vocês, essa ideia que está prevista lá no artigo 209 do Código Penal Militar, que seria a chamada lesão levíssima. O que é que seria, professor, essa lesão levíssima? Ela só tem no CPM. Não tem mais em canto nenhum. O que acontece com ela? Nesse caso, na lesão levíssima, que é abaixo da leve, né? Nós temos a leve, a grave, a gravíssima, e tem a seguida de morte e a culposa, mas a levíssima ela está aqui, ó, abaixo dessas. Professor, o que é uma lesão levíssima? É uma lesão que é abaixo da leve. Não existe uma definição específica do que é levíssima. Lesão levíssima é isso? Não tem. Lesão levíssima é um conceito dado pelo juiz. O juiz vai lá, vai analisar, não, cara, isso aqui é leve demais, é pouca coisa. Lembrando que lesão é diferente de violência, viu? É importante você lembrar disso aí. Lesão, ela é ferir a saúde e a integridade física. Cortar, uma escoriação, um trauma. Já o conceito de violência é diferente. Violência é contato físico. Isso quer dizer o quê, professor? Nem sempre, quando eu praticar uma violência contra alguém, eu vou praticar uma lesão. São duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu lhe empurrei, é uma violência, é um contato físico violento. Mas esse empurrão não aconteceu nada, não doeu, não ficou roxo, não aconteceu nada. Então não teve lesão. Mas se eu lhe empurrei, você caiu, tá com a cabeça, sangrou, levou 52 pontos, aí é uma violência com lesão. A violência é o empurrão e a lesão é o resultado daquela ação que eu pratiquei. Tranquilo? Então, não necessariamente uma violência gera lesão. Isso não é obrigatório. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, moçada, é o gabarito da questão, porque realmente, dependendo da circunstância, como é no caso concreto, o juiz pode deixar de aplicar a punição sim, tranquilo? Questão de número 4. No curso do inquérito penal militar, cujo objeto é a apuração de suposta prática de crime de peculato, em associação criminosa de policiais militares em comunhão de ação e desígnios, todos lotados no mesmo batalhão do interior do estado, o oficial encarregado das investigações logrou apurar uma série de desvios de materiais, dentre eles pneus, viaturas, munições, em suas diligências. O oficial encarregado detectou os desvios dos materiais retirados do interior do batalhão. Só foi possível a partir da participação de civis que dispunham de acesso ao quartel para prestar serviço e entregar mercadorias. No momento da detecção acima referido, o oficial encarregado das investigações deverá, detalhe, nós temos, presta atenção, nós temos o crime de peculato. O crime de peculato é um crime contra a administração militar. Seria o quê, professor? Quando a pessoa apropria-se, quando ela desvia, quando ela subtrai. Tem esses verbos aqui. Quando ela se apropria, quando ela desvia e quando ela subtrai. Algum tipo de bem, materiais ou até mesmo dinheiro de caráter público ou de caráter particular. É um crime bem passivo de cair na sua prova, viu? Desde que essa pessoa, quando ela faça isso, esse bem público ou particular, ela faça... Opa. Isso aqui é a parte mais importante, viu? Em razão do cargo ou da função.
Traduzindo, a gente pode afirmar que esse crime de peculato, ele é chamado de crime próprio. Por quê, professor? Ele só pode ser cometido por funcionário público. Então seria o quê? Eu sou um funcionário público, sou um militar de um quartel, aí eu entro no quartel, pego lá um bocado de coisa do almoxarifado e saio fora. Professor, isso aí não é furto, não? Não. Porque eu só entrei no quartel porque eu sou militar. Eu me aproveitei daquela circunstância, me aproveitei daquela facilidade, fui lá, peguei uns bens do quartel e saí fora. Isso é peculato. Existe o peculato apropriação, o peculato desvio e o peculato subtração, que é chamado de peculato furto. Lembra, desses 3 crimes, ou nesse crime que tem 3 maneiras de ser cometido, eu preciso me aproveitar do meu cargo, eu preciso me aproveitar da minha função e da facilidade dele. Por isso que a pena vai ser um pouco maior. Aí vem a questão. Professor, civil pode cometer crime de peculato? Como regra, anote isso, como regra não. Como regra ele não pode. Tem exceção? Tem. Se esse civil, ele comete o crime de peculato junto com funcionário público e ele sabe dessa situação, aí é possível ele cometer. Um exemplo, eu sou militar e tem um primo meu que trabalha no carregamento de, sei lá, refrigerante. Eu falo assim, ei, cara, vai ter uma festa lá no quartel. Teve uma festa no quartel e sobrou 50 refrigerantes de 2 litros. A gente tem uma bodega ali, bora vender? Aí, bora, macho. Vai ficar lá bem, vai estragar. Bora fazer o seguinte, eu vou entrar no quartel, aproveitar da minha facilidade lá, vou chegar, vou pegar esses refrigerantes de madrugada, vou colocar dentro do teu carro, tu vai entrar no quartel com a minha autorização, vou colocar dentro do teu carro e a gente vai vender na feira, vai vender na bodega esses refrigerantes. Entenda, eu estou cometendo crime de peculato, porque eu sou funcionário público. E meu primo também. Porque ele sabe que eu sou funcionário público, sabe que eu estou me aproveitando daquilo e ele vai lá e comete o crime comigo. Sozinho, um civil, um cara que não é funcionário público, não comete peculato, mas nesse caso ele vai cometer, porque ele está cometendo junto com outro militar. Tranquilo? Beleza? Bem simples, né? Não é tão difícil de entender isso aí, não. Por isso que o gabarito dessa questão é o item C. Olha o que ele fala aqui, ó. Prosseguir investigações no âmbito militar, inclusive contra o civil, por se tratar de crime contra o patrimônio militar. Por que ele vai cometer junto com vai continuar investigando o civil? Porque, nesse caso, os civis se aproveitaram daquela situação de conhecer que os caras eram militares para cometer o crime, porque eles tinham acesso ao quartel, tranquilo? Bem de boa essa questão aí. Questão de número 5. Olha o que é que fala a questão de número 5. Fala o seguinte, ó. Assinale a opção que afirma ou que diz um crime impropriamente militar. Detalhe, moçada, ó. Quando é importante você entender esse conceito de uma vez por todas de crime, crime propriamente militar e crime impropriamente militar. Professor, o que seria um crime propriamente militar? O conceito mais moderno de crime propriamente militar é o seguinte: crime propriamente militar é aquele crime que tem previsão somente no CPM. Esse é o conceito, regra geral. Como assim, professor? Exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do crime do artigo 149, que é o crime de motim. Esse crime de motim seria o quê, professor? Quando militares se reúnem para ir de encontro a ordens de superiores, para reivindicar melhorias, para, de maneira coletiva, obviamente, até para invadir quartel, fazer confusão, isso é um motim. Sem armas. Com armas é revolta. Esse crime de motim, se você for procurar pegar um vadimeco desse tamanho aqui, com todas as leis que já existiram e existem, e você for lá, ó, mexer, você não acha esse crime em canto nenhum, só acha no artigo 149 do Código Penal Militar. Por quê? Porque esse crime só está lá, mano. Só está no artigo 149 do Código Penal Militar. Por quê, professor? Porque ele é um crime propriamente militar. Ele só está previsto no CPM. Então, o conceito mais moderno de crime propriamente militar
que é um crime que só é previsto no Código Penal Militar. Tranquilo? Professor, e que diabo, que merda, é esse crime impropriamente militar? É justamente o contrário. É um crime que tem dupla previsão. É um crime que tem dupla previsão. O que é que seria isso, professor? Simples. Seria um crime que tem previsão no Código Penal comum, mas ele também tem previsão no Código Penal militar. Me dá um exemplo, professor. O crime de furto. Tem previsão no Código Penal Militar, mas também tem previsão no Código Penal comum. O que é que seria? Subtrair coisa alheia móvel. Se você for no capítulo de crimes contra o patrimônio no Código Penal Militar, tem lá. Se você for no crime de furto do Código Penal, também tem. Então, o furto é um crime que tem dupla previsão. Tráfico de drogas, do mesmo jeito. Crime de estupro, do mesmo jeito. Homicídio, também do mesmo jeito. Roubo, também do mesmo jeito. Detalhe, viu? O furto, quando ele é de uso, ele só tem no CPM, viu? Anote isso aí. Furto de uso é crime propriamente militar. Furto de uso não existe no Código Penal comum, só existe no Código Penal Militar. Mas o furto, ele é um crime propriamente militar. Outro detalhe, impropriamente militar, desculpa. Detalhe, aqui, como regra, só pode ser cometido por militar. Como exceção, tem situação que o civil pode cometer também, viu? Então, como regra, o crime propriamente militar é só o militar que comete, como regra. Mas tem exceções, como, por exemplo, o crime de insubmissão. O crime de insubmissão é um exemplo de um crime que civil pode cometer, tranquilo? Então, crime propriamente militar, como regra, só militar comete. Mas, como exceção, alguns civis podem cometer em algumas situações. E o crime impropriamente militar, aí militar e civil comete, tranquilo? Então a definição basicamente é essa. Então, moçada, o único crime aqui que é um crime impropriamente militar é o furto de armamento em estabelecimento militar. Isso aqui ele colocou só para te confundir, porque nem existe isso aqui não. É furto, é basicamente furto. Abandono de posto é propriamente, deserção é propriamente, violência contra inferior é propriamente e obediência, a recusa à obediência também é um crime propriamente militar. Questão 6. Caso um soldado cometa um crime militar com base no CPM, o juiz poderá, o que é que ele pode fazer, o juiz nessa circunstância? Utilizar o motivo fútil para agravar a pena, mesmo que ela já tenha utilizado para qualificar o crime. Aí não, né, cara? Existe um princípio que é o chamado princípio do no bis and idem. Aí dentro, né, macho? Diabo é isso. O no business idem quer dizer que o caba não pode ter dupla imputação pela mesma coisa. Tu não pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. Por quê, professor? Simples. Vamos supor que o motivo fútil, que é o exemplo que ele deu, existe como uma qualificadora do crime de homicídio. Isso quer dizer o quê? A pena vai de 12 até 30 anos por conta disso. Então, esse motivo fútil, ele vai aumentar a pena do crime. Ela qualifica, ele aumenta a pena desse crime, vai virar de 12 a 30 anos. Só que se você for lá na parte de agravantes do Código Penal Militar, você vai ver que o motivo fútil também é um agravante. Professor, e como é que eu faço agora? O motivo fútil é uma qualificadora e ele também é uma agravante. Ele é os dois. Aí você lembra do no business idem. Os no business idem quer dizer o quê? Que você não pode ter dupla imputação, dupla punição por uma única coisa. Isso é injusto. Vou te dar 2 chineladas porque tu só fez uma coisa. Nossa mãe, ela fazia direto isso aí, né? Mas aqui no Código Penal Militar não pode não, meu compadre. Por quê? Porque seria injusto eu punir você 2 vezes pela mesma coisa.
um fato, uma circunstância, uma punição por conta disso. Então, motivo fútil, ele vai qualificar o crime, porque tem qualificadora. Professor, se o crime não tem qualificadora do motivo fútil, um exemplo, furto. Um exemplo. Furto não... Aliás, botar, sei lá, estupro. Não, o crime de estupro não qualifica por motivo fútil. Beleza. Se não qualifica, então o motivo fútil é um agravante. Mas se qualifica, ele não vai ser um agravante. Por quê? Porque você não pode punir a pessoa pela mesma coisa duas vezes. Tranquilo? Então, neste caso aqui, tá errado. Se ele utilizar como agravante, aliás, se ele utilizar como qualificadora, não pode utilizar como agravante. Considerar-se-á reincidência, mesmo que não tenha transcorrido o trânsito em julgado. Errado. O cara só é reincidente, moçada, quando tiver o trânsito em julgado. Isso quer dizer o quê, professor? Simples, ó. Simples. Vamos supor que eu cometi o crime A. Beleza. Aí eu estou sendo julgado, estou sendo julgado, estou sendo julgado, estou sendo julgado. Bem aqui ocorre o trânsito em julgado. Professor, o que é o trânsito em julgado? Quando não tem mais recurso. Quando não tem mais recurso. Isso quer dizer o quê, professor? Quando ocorre o trânsito em julgado, quer dizer que não há mais recurso para aquela situação. Não tem mais como você recorrer, é definitivo. Não tem mais volta. Aí bora pegar um exemplo. Eu cometi o crime A, tranquilo. Não existe mais recurso para aquilo. Aí vamos pegar duas situações. Eu cometo esse crime B, bem aqui, ó, desse intervalo. Outro crime que eu cometi. E depois que transita em julgado, depois que a sentença é definitiva, eu cometo esse crime C aqui, ó. Depois do trânsito em julgado. Aí bora pegar esse exemplo. Quando é que a pessoa ela é considerada... Até mudar a cor aqui. Quando é que a pessoa ela é considerada reincidente? Se ela comete outro crime após o trânsito em julgado. Somente após o trânsito em julgado. Isso quer dizer o quê, meu amigo? Os crimes que eu cometer daqui, ó, deste momento aqui que transitou em julgado, para frente, esses novos crimes eu vou ser considerado reincidente. Traduzindo, quando eu cometo o crime C, eu vou ser reincidente. Porque quando eu cometi o crime C, já tinha ocorrido o trânsito em julgado do crime A. Professor, e esse crime B? Eu não cometi ele depois do crime A? Foi depois, mas não importa. Só vai importar esse momento aqui, ó. É o marco inicial, o trânsito em julgado. O crime B, eu cometi ele depois do crime A. Mas não foi depois do trânsito em julgado. Se eu tivesse cometido o crime B bem aqui, beleza, eu ia ser reincidente. Mas nesse caso, a pessoa não é reincidente. Por quê, professor? Porque o reincidente é só os crimes cometidos após o trânsito em julgado. No caso aqui é do crime A. Então, cometi o crime A, estou sendo julgado, estou sendo julgado. Nesse período de julgamento, se eu cometer 50 crimes aqui nesse período, não tem reincidência. A reincidência só vai ser depois que eu for condenado, transitar em julgado, não couber mais recurso. Depois, se eu cometer novos crimes depois do trânsito em julgado, esses novos crimes que eu cometi, eu vou ser considerado reincidente. Beleza? Tranquilo? Então, essa questão, esse item B, na verdade, ele está errado. Item C. Considerar como atenuante o fato do cara ter comportamento meritório anterior. Isso aqui está correto. Comportamento meritório é uma pessoa boa, bacana, cara legal. Crimes anistiados o cara é considerado para reincidente, errado. Anistiado apaga tudo. Lembrando que a anistia é do Congresso Nacional. Mesmo que tenha transcorrido também, aqui está errado esse item D. Questão de número 7. Fala o seguinte, ó. O CPM estabelece penas principais e penas acessórias para os crimes militares. Assinar a opção que apresenta somente, exclusivamente, penas
principais. O interessante, moçada, é que esse Código Penal Militar ele foi atualizado em 2023 e hoje nós só temos essas penas principais previstas no artigo 55. A pena de morte, a pena de reclusão, a pena de detenção, a pena de prisão e a pena de impedimento. Aí é só lembrar, ó, ri de PM. O professor está dizendo que o cabo riu do PM? Não, você riu quando você virou PM. Ri de PM. Reclusão, impedimento, detenção, prisão e morte. Rio de PM. O que é que seria isso, professor? Tu começa a achar graça, tá PM agora e tal, ganhando dinheiro, tá começando a achar graça, começando a poder rir, porque concurseiro não ri porra nenhuma, tranquilo? Então, nesse caso, moçada, o gabarito é o quê, ó? Item B, né? Sem medo de ser feliz, tranquilo? Questão de número 8. Com base no Código Penal Militar, considera-se crime militar em tempo de paz, está lá no artigo 9. Aí vem o bizu, né? Toda vida que for ativo, tá de novo aqui, vou colocar para você. Dica, ó, para você matar esse artigo 9 de maneira bem simples mesmo. Como é que você vai fazer? Se liga. É bem simples. O artigo 9 ele vai dizer quais são os crimes militares ou quando é que uma pessoa comete um crime militar. É simples, cara. Ó. Nós só tem, para você aprender de maneira bem simples, 4 tipos de pessoa no mundo. Ou o cara ele é militar ativo, que eu vou chamar de A, ou o cara é militar da reserva remunerada, que eu vou chamar de RR, e nós temos o militar reformado, que eu vou chamar de RF, o RF, assim. E nós temos o civil, que eu vou botar só um C, tranquilo? Só tem esses 4 tipos de pessoa no mundo. Ou o cara é militar ativo, ou ele é reformado, ou ele é da reserva, ou ele é civil. Bora para a primeira situação. Ó. Quando uma pessoa ela é militar ativo e ela comete crime contra outro militar ativo, isso aqui é considerado crime militar. Isso aqui é considerado crime militar. Primeira situação. A gente vai pegar uns exemplos aqui. Ó. Beleza. Nós, quando temos a seguinte situação. Ativo, reserva remunerada, reformado e civil. Aqui, meu querido, ó, pode ser esse contra esse ou esse contra esse. Não importa. Aqui sempre tem que ter algo a mais. Como assim, professor? Ter alguém de serviço, ser dentro do quartel, lugar sujeito à administração militar. Precisa que tenha patrimônio militar envolvido. Precisa que esse cara esteja em formatura. Precisa que ele tenha em período de manobras. Precisa que ele esteja em algum tipo de exercício militar. Algo assim. Sempre vai precisar de algo a mais. Então, preste atenção. Toda vida que for ativo contra militar ativo é crime militar. Beleza? Ativo contra reserva reformado civil ou o contrário. Reserva reformado civil contra militar ativo. Sempre tem que ter algo a mais. Está de serviço, está em período de manobras. Então, quando você vê um militar ativo cometendo um crime contra reserva reformado civil ou reserva reformado civil contra militar ativo, tu sempre procura esse algo a mais. Patrimônio militar, contra a administração militar, serviço militar, o cara está dentro do quartel, está em formatura, em manobras, exercício, tu tem que procurar algo a mais, tranquilo? Só assim vai ser crime militar. E, por último, nós temos, vou colocar bem aqui em cima para ficar melhor de visualizar, nós temos a situação do reserva remunerada como reformado contra civil. Esses caras cometendo crime entre si. Reserva remunerada, reformado e civil. Nesse caso aqui, meu chapa, nesse caso aqui, ó,
não é crime militar. Por quê, professor? Entenda. Para ser crime militar, tem que ter militar ativo envolvido ou patrimônio militar. Tem que ter alguma dessas duas coisas. Tem que ter militar ativo envolvido ou patrimônio militar. Tem um detalhe também, ó. Esses caras, reserva reformado e civil contra reserva reformado civil, eles não cometem crimes entre eles, mesmo que seja dentro do quartel. Vou te dar um exemplo. Um reserva remunerado comete um crime contra outro militar da reserva remunerada dentro do quartel. Isso não é crime militar. A não ser que seja contra o patrimônio, que aí já tem patrimônio, é diferente. Ou então esse militar da reserva ele esteja à disposição do serviço ativo, que aí ele vai ser considerado militar ativo. Mas se vier só assim, reserva remunerada, reformada e civil, contra a reserva remunerada, reformada e civil, não é crime militar, tranquilo? Pode ficar de boa em relação a isso aí. Cuidado para um termo que apareceu agora, após essa alteração de 2023, após essa alteração de 2023 que teve do Código Penal Militar, que foi justamente a ideia do funcionário da Justiça Militar, viu? O funcionário da Justiça Militar, ele não é militar ativo, mas ele não é um civil, ele é considerado um funcionário da Justiça Militar, então ele tem tratamento especial. Se você falar de um militar ativo cometendo um crime contra um funcionário da Justiça Militar, vai ser crime militar, tranquilo? Então, cuidado com esse termo aí. Dá uma lida no artigo 9, isso aqui é um resumo, mas é importante você observar. E outra observação também importante, vou pegar isso aqui. Outra informação também extremamente importante. Ó, se liga. Observação. Sempre que o crime envolver patrimônio militar. Sempre que o crime envolver patrimônio militar, isso aqui vai ser considerado crime militar. Tranquilo? Então, civil, pega um tijolo e taca na viatura do exército, crime militar. Tranquilo? Porque envolve patrimônio. O fato de ter armamento militar não torna o crime militar, tranquilo? Não necessariamente torna o crime militar. Precisa ter o termo patrimônio. Beleza? Bora prosseguir. Bora utilizar a nossa regrinha aqui para resolver essa questão. Com base no Código Penal Militar, analise o tema, né? Praticado por militar ativo contra reserva, reformado ou civil, somente em lugar sujeito à administração militar. Errado porque ele isola, né? Ele fala que é só dentro do quartel que vai ser crime militar. Isso está errado. Praticado por militar inativo, né, que ele fala, que seria reserva ou reformado, em lugar sujeito à administração militar, boa, contra militar da reserva, reformado ou civil, errado. Acabei de falar para você que esses caras não cometem crimes militares uns contra os outros, beleza? 8. Cometido por militar estadual, da ativa, contra militar na mesma situação, ativo, mesmo que fora do quartel, correto. Ativo contra ativo pode ser em qualquer canto, pode ser dentro do quartel, fora, pode ser na Lua, Marte, Júpiter, vai ser crime militar. Doloso, cometido por militar contra civil, sendo invariável a competência do júri. Isso aqui não é crime militar porque é de competência do júri. Praticado por militar fora do período de manobras contra reserva, reformado civil. Olha o que ele está falando. Ativo contra reserva, reformado e civil, fora do período de manobras. Se fosse durante o período de manobras, beleza. Mas como é fora, isso está errado. Tu viu aí como a regrinha dá certo? Tem nem erro. Questão 9. Acerca das instituições militares previstas na Constituição da República, assinale a opção correta. Os membros do Corpo de Bombeiros, organizados com base na hierarquia e na disciplina, são militares do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Não, né, cara? Município não tem Corpo de Bombeiros. É até proibido cobrar taxa para Corpo de Bombeiros ou criar um Corpo de Bombeiros no município. As patentes do Corpo de Bombeiros são conferidas pelo presidente. Não, governador. Os corpos de bombeiros, mesmo sendo forças auxiliares de reserva do Exército, são subordinados aos governadores do Estado, do Distrito e dos territórios também, viu? Lembrando que o território é uma autarquia federal, em que tem governador que é nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Tranquilo? Constitucionalzinho para vocês. Gabarito item C. Questão 10.
A respeito dos crimes previstos no Código Penal Militar, assinale a opção correta. O crime de insubmissão consiste em deixar de apresentar-se o convocado para a incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentar-se ou ausentar-se antes do ato de incorporação. Correto. Esse crime de insubmissão, moçada, é um exemplo de um crime militar que pode ser cometido por um civil. É bem interessante que esse crime de submissão aconteceu uma situação semelhante comigo na época da faculdade, porque eu sou formado em Direito hoje, sou professor de Direito, enfim, mas eu já fiz engenharia, fiz 2 anos de engenharia. Tinha um amigo meu, lembro até o nome dele, mas não vou falar aqui não, é VADI. Ele, do nada o animal sumiu da faculdade, passou uns 6 meses longe. Depois foi descobrir que ele não tinha se alistado no exército, eu nem estava no bombeiro antes, eu estava no curso de formação, eu acho, eu estava fazendo concurso. Aí o Valdeir deixou de aparecer na faculdade, por quê? Porque ele deixou de se apresentar no exército na época dele e foram buscar ele lá. Ele foi condenado pela insubmissão, ele passou um bocado de tempo servindo. O que é insubmissão? O cara fica impedido dentro do quartel durante um período servindo obrigatoriamente porque ele não se apresentou. Esse impedimento é uma pena principal, que ela é exclusiva da insubmissão. O cara fica um período lá, preso, servindo obrigatoriamente porque ele não se apresentou na época. Isso é um crime propriamente militar, que só é cometido por civil. B. A deserção caracteriza, sem licença, o cara que se ausentar, na verdade, da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer por 8 dias. Errado, é por mais de 8 dias, não é 8 dias exatamente. O crime de despojamento desprezível é caracterizado pela prática de ato que se traduz em ultraje ao símbolo nacional pelo militar diante da tropa, ou de lugar sujeito à administração militar. Errado, despojamento desprezível é em relação ao uniforme, não é o símbolo nacional. Injúria consiste em fato ofensivo à reputação. Errado, fato ofensivo à reputação é difamação. Depois a gente vai ter questões sobre isso. O motim é caracterizado pela reunião de militares armados agindo em ordem recebida. Não, motim não tem armas, o que tem armas é a revolta. Beleza? Tranquilo, de boa, sem mistério? Mas 10 questões para vocês, bem explicadinha, lindo. Pega as suas formações, vai para a tua prova e vai fechar esse concurso. Beleza? Tamo junto, valeu. É nóis.